Alô, gente, tudo bem? Tudo certinho por aí? Bom, eu estou chegando aqui, tá, com mais um convidado, né? É aqui no Gama Cultural, né? Bom, José Washington de Souza, conhecido como Zé Salvador, ele que é da literatura de cordel, é cordelista, né? E mais, ele é imortal, escritor, ele também trovador, poeta, tá? E ele, gente, ó, ele escreve um poema por dia, não é mole não, hein? E tem mais de 32 antologias. Tudo bem, Zé? Tudo bem? Tranquilo, boa noite a quem nos está assistindo, boa noite ao meu entrevistador Fábio. Eu queria de antemão agradecer ao Décio Machado pelo convite e me dá muita honra, e eu fico até me sentindo prestigiado com essa entrevista, porque na realidade nós, quando escrevemos, nós não escrevemos para nós escrevemos para os leitores. E quando o leitor sabe de um pouquinho da nossa vida, fica mais fácil ainda para a gente mandar os nossos trabalhos. Perfeito. Quanto tempo você escreve, Zé? Bom, eu costumo dizer que eu escrevo desde quando eu me entendo, porque eu era criança, na época eu tinha uns 13, 14 anos, ou até menos, e eu digo criança porque naquele tempo até 14 anos era criança mesmo, e a gente estudava no colégio. Eu me peguei fazendo alguns rabiscos, depois nem guardei, porque depois é que eu vim saber que era poesia. Agora eu me entendo como poeta a partir de 74, mais ou menos, que eu fazia o liceu, e numa daquelas aulas, eu não digo chata, mas morosa, eu fiz um poema e a classe, meus amigos descobriram que eu estava fazendo poema, me chamaram de poeta e eu acreditei, e a partir daí eu passei a escrever. Entendi. Zé, literatura de cordel. Qual é a diferença de cordel para verso, para prosa, para trova? Fala um pouquinho do cordel para gente. Bom, a literatura de cordel, ela é um estilo que ele é escrito em versos, geralmente em 7, e numa estrofe que a rima dá chá, ou então com 7, que é o sextilha, né? Sim. E a gente escreve como que fosse uma outra literatura, contando histórias. Geralmente o cordel ele tem 8 páginas, quando ele a gente chama de poema, de cordel. E quando ele tem mais de 8 páginas, 16 páginas, que são 2 folhas dobradas, aí já passa a ser, a gente chamar de romance. Sim. E a história tem início, meio e fim. Sim. Ou seja, ela é completa, ela tem um sentido completo. Então, para ser cordel tem que ter rima, métrica e oração. A base do cordel é essa, rima, métrica e oração, que é exatamente isso que eu disse, a rima, que a gente tem que rimar, tem que ser rimado, a métrica que tem que ser metrificada, e a oração, que é o sentido completo do trabalho. Entendi. Ok. Bom, e já são quantos cordéis? Bom, cordéis publicados eu tenho 35. 35. Mas na gaveta eu tenho uma outra porção. E tem alguns em andamento, né? Tem inclusive um que eu estava falando com o Décio, que é transpor a história do Erasmo de Roterdã, o Elogio da Loucura, e eu já estou há um tempo trabalhando em cima desse cordel. Aí a gente está aí, todo dia a gente faz um cordelzinho, um poema e tal, que é para a gente ficar treinando. Sim, você faz, né, aqui nos bastidores, eu soube que você faz um verso, um poema por dia. Isso, né? Todo dia de manhã eu faço um poema e boto na rede como o meu bom dia. Sim. E qual é o de hoje? O de hoje só se eu vou pegar aqui e digo já. O de hoje. Aliás, o de hoje é terça-feira, ele diz assim:
diz isso. Eu costumo fazer um preâmbulo primeiro, né? Então eu digo assim, bom dia o de hoje. Bom dia, terça-feira, teu novo sopro de vida me faz ver que a vida é boa. Deus nos abençoe por isso. Aí o poema começa. Vai passar e tem saída todo e qualquer problema. Não faça disso um dilema, sorria então para a vida, o tempo tudo elucida, torne essa ideia solene, para a dor não ser perene, não grave, não camafeu, esqueça que um dia doeu, tire de foco e serene. Se doeu na carne o corte, é suprema a sua vontade, desfaça a má qualidade, procure em si novo norte, tire de dentro um aporte, as mágoas não alimente, esfrie este sangue quente, e montando um bom esquema, sorria para o seu problema, seja um pouco paciente. Aí diz, bom dia, meus amigos e amigas, e Entendi. termina. Parabéns. Zé, Oi. um poema por dia, né? De onde vem tanta inspiração, Zé? Exatamente. Eu, quando amanheço o dia, eu não amanheço reclamando. Aliás, eu não durmo reclamando. Pelo contrário, quando eu vou dormir, peço a Deus para poder amanhecer o dia bem, e de manhã eu digo obrigado, meu Deus, por ter acordado bem. Exatamente. E eu abro a janela e digo bom dia, bom dia, e vou. Eu acho que eu queria dizer o de domingo, que eu disse segunda-feira, domingo, mas eu disse segunda-feira lá na reunião, que ele diz assim, ó. Disse Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E é natural mudar mais de uma vez. Nós vemos a olho nu que desta forma muda os nossos conceitos e a matéria. A vida é uma transformadora egérea, tudo isto nos faz ver e nos informa. Prossegue a transformação no caminho da vivência, em cada uma interação se vive uma experiência. Nossa relação de ajuda prediz um jeito de ser, não preconiza uma técnica, até pode parecer, não se engane, é humanitário e o trabalho voluntário, sua vontade faz fazer. Esse é o de Bacana. Bom, você está com livros aqui, você também é poeta, e de que se trata esses livros? Esse livro é Vai um soneto aí com Zé Salvador, são 100 sonetos decassílabos heróicos, que eu escolhi entre uns 400 a 500 que eu tenho, e aí deu esse livro. Por que saiu com 100 sonetos? Porque a gente não tem dinheiro para fazer e fez um de 100 que é mais barato. Esse aqui é poesia, a FLUP 2016, eu participei de um projeto no Rio, que é a FLUP. Então saiu, no final do projeto, saiu esse livro, Poesia. Esse aqui são 2 antologias que eu participei dos Poetas de São Gonçalo. E esse é um poema do Diário da Poesia, do qual eu ainda faço parte desse grupo, que é com o Renato Cardoso, e a gente faz um trabalho muito bom, inclusive, aqui na sede do IBEU. A gente se reúne toda segunda, sexta-feira do mês com esse grupo, e a gente faz um trabalho bom, inclusive um trabalho itinerante nos colégios, que chama-se Diário da Poesia Itinerante. A gente vai nos colégios e faz tipo uma oficina, e essa oficina a gente faz trabalho com criança. No Rio, eu faço parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, presidida pelo Gonçalo Ferreira da Silva, onde nós temos lá os acadêmicos e medalhões do cordel, que eu faço parte. Também faço parte de um grupo chamado a Caravana do Cordel, com 4 mais 3 cordelistas no Rio. E aqui em São Gonçalo, eu sou um sarauzeiro, onde tem um sarau e me convida, eu estou indo. Quer dizer, eu vou dizer que é o seguinte, que você nasceu para escrever. Não é verdade? Você nasceu para escrever. Você não para. Não, Você não para. eu escrevo todo dia. Agora, tem um porém. Eu nunca ganhei nada com literatura, a não ser o prazer de escrever. Trabalhei 45 anos num trabalho pesado. O meu trabalho não era um trabalho de caneta, era um trabalho pesado,
onde em alguns lugares eu fui manobreiro, operador de empilhadeira, não mais pela função que eu tinha para a necessidade de aprender. Fui conferente, fui encarregado de turma, trabalhei 26 anos à noite. Então, as horas que eu escrevia eram horas que me davam tempo, né? E eu queria falar também que eu estou aqui nesse livro, são 53 cordelistas contemporâneos, uma coletânea de 2017, são 53 cordelistas e eu estou nessa. E aqui são cordelistas que escrevem também sem ser cordel. Então, é outra. Eu participo de 45, mais ou menos, entre 45 e 46 antologias. E como eu estava falando, eu estudei no liceu e tem uma passagem que eu gosto sempre de lembrar essa passagem, porque ela foi quase que um marco, que em 1974 eu estava começando a escrever e ainda estava com gás para escrever, e nesse tempo eu escrevia muito poema protesto, eu tenho vários poemas protesto. E um certo dia eu estava andando na praia, para Iracema, lá em Fortaleza, e saiu um poema, do nada assim, eu comecei a dizer um poema, e esse poema foi se completando. Só que eu não tinha como escrever, porque eu estava sem caneta, e eu fiquei repetindo esse poema até chegar em casa. Aí quando chegou em casa eu transpus para o papel, mas é claro que não deve ter ficado algumas partes sem eu lembrar, mas aí eu fui e completei o poema. E eu estudava no liceu, era na época o diretor Ademar Nunes Batista, e a gente estava no auge da ditadura, 1974, 75, por aí, 76, acho que sim, e eu fazia parte do Grêmio Literário, até por opção, não era nem porque, mas eu ia lá, então eu achava que fazia parte, né? E uma diretora da noite, que coordenava o Grêmio, ela me convidou para eu fazer uns outros poemas e dar na mão dela, porque ela levava para o jornal Tribuna do Ceará, se não me engano, que é o jornal que tinha lá, e eu não sei nem se ainda tem hoje, mas tem sim. E esse jornal, ele tinha uma resenha, todo um suplemento aos domingos, que saía resenhas de poesia e saía muitos poemas de alunos na época, V1, esquema, essas coisas assim, que eram os cursos que tinham antigamente lá. E o liceu também saía, vez outra. E ela me disse que iria sair esses meus poemas. Eu fiz um fanzinezinho, até tem um fanzine ainda hoje, com alguns poemas. E dei na mão dela. Só que eu ficava numa ansiedade danada, toda segunda-feira, aliás, todo domingo eu ficava esperando ir na banca, nada de sair o jornal. Aí quando eu vi que não, era o quê? Já tinha mais ou menos um mês que eu tinha dado na mão dela e não apareceu. Estava ansioso, né, Zé? Aí eu estava ansioso, muito ansioso. Aí o que acontece? Eu fui na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi chegar na sala e perguntar. Aí a professora disse, olha, a diretora disse, olha, preciso falar com você. Aí me levou lá para a sala que ela ficava lá e disse, o teu poema não pode sair, você tem que pegar aquele poema, rasgar, porque o diretor não quer que saia e até achou ruim que eu levei. Eu digo, mas por quê? Ah, porque você sabe que... Eu digo, mas o poema é tão bonito, mas não pode sair. Não me deu maiores explicações, até porque ficava mais fácil, né? E era mais fácil a gente não estar dando explicação ou perguntando explicações. E depois eu vim a saber por quê. E o poema não é essas coisas, eu acho que não é, mas para a época era, porque ele era cheio de metáforas, né? Ele diz assim, Conversando com a Brisa, o nome do poema. Isso. Por motivo da vulgaridade e da incoerência dos homens, não me achei com coragem de diálogo.
de com eles dialogar, fugir. Exatamente por isso é que com a brisa fui conversar. E exatamente por isso é que com a brisa fui conversar. Sentei-me na areia da praia, vi quando a brisa ia passando, chamar-lhe-ia, mas envergonhei-me. Saí correndo como uma criança à procura de um brinquedo roubado. Novamente encontrei-me com a brisa que com seu suave bafejo embalava as ondas do mar. Indaguei-lhe: brisa, por que você é tão serena, tão suave, não tem atrocidade? Logo você que não tem raciocínio, que não tem razão de ser, enquanto que os homens, sendo racionais, vivem numa guerra contínua, apenas falam do amor, da paz que não existe entre eles, existindo na realidade o antônimo desses dois abstratos. A brisa respondeu-me com um silvo brando: é porque os homens são hipócritas, egoístas. Na realidade, eles criam lindos temas, fazem campanha de fraternidade, mas não perpetram nada do que é planejado. Se todos os homens me ouvissem, como você me ouve agora, eu gostaria de dizer-lhes: sejam altruístas, amáveis uns com os outros, pratiquem a fraternidade. Você que me ouve, pode ser o início de tudo isso. Como a brisa tinha razão, baixei a cabeça e envergonhei-me de ser um ser racional. Você não envergonhou-se alguma vez? Tente lembrar, mas responda a si mesmo, para não envergonhar-se outra vez. E o poema termina aí, e foi uma coisa que depois eu fiquei assim pensando, e esse poema já é antigo, porque é daquela época, mas ele está atual. E tem outros, que eu não lembro agora, mas tem outros que é protesto também, mas tudo dentro dessa linha de mostrar uma coisa, a minha visão sobre o mundo, né? Ultimamente eu estou escrevendo poemas que bota a gente para cima, mas eu já escrevi poemas até trash mesmo, assim, bem para baixo mesmo, né? E tem vários tipos, eu escrevo de tudo, depende do momento. Quando me perguntam o que lhe faz, o que lhe é inspiração, eu digo, às vezes uma palavra, às vezes uma palavra, uma situação, um olhar. Verdade. É isso. Zé, quanto tempo de imortal? Olha, eu queria só fazer uma retificação. Eu não sou acadêmico imortal da AGLAC. Eu tive um convite do Décio, do próprio Elker Barcelos, do Otto Sampaio, e esse convite está em aberto porque há uma necessidade de se candidatar, e eu, claro que eu tenho essa vontade e me preparo para isso, para poder fazer parte da academia, que vai ser uma honra para a gente. E também eu tenho uma vaga que está à minha espera, ou que eu estou à espera, na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Só que lá as cadeiras estão completas, lá são 40, aqui são 60. E a gente sabe que a academia de literatura, qualquer que seja ela, para que se abra uma vaga, há necessidade que faça alguma passagem de alguém. Entendi. Então, quando me foi dito isso na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, eu digo, bom, eu tenho muito tempo para esperar, não precisa pressa não. Entendi. Zé, você falou poema, você falou cordel, fala uma prova pra gente. Eu tenho que procurar se acha. Tem que procurar? Eu tenho que ver se eu acho. Bom, então... Eu posso ver aqui rapidinho. E uma recente. Uma recente? Porque eu tenho trovas, eu tenho uma porção também, muita coisa. Bom, eu estou falando aqui com Zé Salvador, ele que é da literatura de cordel, né? É um homem, realmente é uma sopa de letrinhas, né, Décio? Uma sopa de letrinhas. O cara é sensacional, o cara escreve um poema por dia. Um poema por dia. Já pensou o que é isso, Décio? É muita inspiração, né?
Muita inspiração. Muita, né? Pouca não, Muita inspiração. E você sabe quantos poemas, quantos cordéis você já tem? Rapaz, olha só, eu acho engraçado essa coisa que a gente falar de poema, de cordel, essa coisa, porque eu eu perdi a conta há muito tempo, mas eu tenho perto, sem exagerar, eu tenho perto de uns 5.000 poemas. Meu Deus. Porém, eu não tenho, como é que a gente diz assim, o domínio de saber onde estão. Sim. Porque já aconteceu comigo algumas vezes de eu ler alguma coisa na internet e achar bonito, coisa linda, caramba. Aí quando eu vou olhar, tá lá Zé Salvador. Porque as pessoas têm muitas... Olha, eu vou dizer uma trova aqui que está dentro de um poema que eu fiz para segunda-feira. Sim. Eu disse assim, ó. Esse aqui é o de segunda-feira, mas são 2 trovas. Assim, ó. Desempanhe sua vista, veja por trás desse véu o que tem é grande à vista, para ver entre a terra e o céu. Aí disse uma outrazinha ainda. Põe na cesta da bondade teus abraços com beleza, buquês de fraternidade, põe carinho e gentileza. Essas aqui são 2 trocas que eu fiz para segunda-feira. Bacana. E é por aí, a gente está sempre escrevendo porque quando eu, por exemplo, eu sou assim, quando eu sento no computador de manhã que eu vou escrever o meu bom dia, eu não tenho noção do que eu vou escrever ainda. O tema eu tenho, mas não sei. Entendi. Uma certa ocasião eu estava vendo de Paraty e eu já estava atrasado no meu bom dia. Tem dias que quando eu vou botar o bom dia é 10 horas. Por quê? Porque ou eu estou fazendo uma outra coisa e tal, ou então estou envolvido com um outro projeto que estava na frente. Aí eu vou, mas eu boto todo dia. E nesse dia eu estava saindo de Paraty, já eram 9 horas e eu tinha começado, mas como eu tinha horário para pegar ônibus, que eu venho de lá de ônibus, aí eu digo, não, peraí, aí dentro do ônibus eu comecei a fazer meu bom dia, só que saiu um soneto, e eu escrevi e botei, não lembro, porque tanta coisa, eu não lembro, não adianta que eu só lembro se eu procurar, mas na hora, vai sair, tem dia que sai trova, tem dia que sai soneto, tem dia que sai livre, tem dia que sai cordel, tem dia que sai décimas, hoje, por exemplo, foi 2 décimas, que é cordel também, mas é outro tipo de rima e é outro... Entendi. E tem dia que sai, teve um dia que saiu martelo agalopado, tem dia que sai martelo galopa beira-mar, são estilos de cordel, dentro do cordel, que não é a gente bota na mesma cesta, mas são estilos diferentes, que é Só para dizer, porque o nome Pois é, né? Pois é. O interessante disso é que eu tenho muitos amigos na internet. Em uma certa ocasião, eu estava conversando com uma amiga, aí eu fui escrever, ela falou alguma coisa lá, eu disse, pois é. Aí o corretor juntou, botou pois é, mas botou com Z e eu digo, opa, peraí. Aí disse a ela, ó, você usa esse pois é, mas eu vou tomar para mim. Ela disse, pode tomar, que eu usei por acaso, foi erro de corretor. Eu disse, tá bom. Aí para ficar diferente, e é claro que pode até ser chamado de neologismo, mas eu não acredito que possa ser chamado isso, mas para não ficar um erro de gramática ou de grafia, eu botei poi, o Z grande, que é O Zé. nome próprio, e botei o Zé. Aí ficou. E hoje às vezes eu assino o próprio bom dia com pois é, não boto nem o Zé. Bacana, legal. Uma certa ocasião, é bom lembrar isso, uma certa ocasião eu estava ali na estrada de Guaratiba, estrada de Pedra de Guaratiba, é um local lá que chama-se, que eu também frequento lá, só que eu estou meio afastado devido de se tornar longe e eu ter mais eventos por aqui. Aí eu estava lá na Vida Feliz, é uma biblioteca que tem lá, tipo
onde se reúnem pessoas de idade para falar poesia, disso dia de domingo de manhã. Então, quando eu tenho que ir para lá, eu tenho que sair daqui 6 horas da manhã, pegar o Campo Grande, descer em Campo Grande, pegar um outro ônibus para lá. Então, é longe. E um dia eu estava lá até apresentando o evento, que eles me chamaram para eu apresentar o evento. E eu estava apresentando o evento. E quando eu terminava os meus poemas, aí eu terminava, a pessoa batia palma e gritava, pois é. Eu digo, isso é muito bom. Legal. Bom, eu conversei aqui com Zé Salvador, né? Ele que é escritor, trovador, poeta e faz literatura de cordel. Zé, obrigado mais uma vez por ter vindo, por ter nos dado o prazer da sua companhia aqui, ok? Ok. Obrigado. Eu queria agradecer aqui ao Décio e a oportunidade que vocês estão me dando de mostrar meu trabalho, de mostrar a minha cara, porque apesar das redes sociais, a gente nem só fica em grupinhos, e aí talvez vá para mais longe. E eu queria agradecer também a oportunidade que o Renato Cardoso tem me dado no Diário da Poesia, porque o cara, ele é um cara muito generoso e é um garoto, mas é um garoto muito generoso e tem muita coisa para mostrar. E agradecer ao Gilvan, da UBT de São Gonçalo, que é onde eu também faço parte. Inclusive, eu fui convidado para ser vice-presidente da UBT e aceitei porque são desafios. Então, eu queria agradecer aqui a Maria Alice e ao Gilvan Cardoso, que são 2 trovadores gonçalenses e premiadíssimo. O superlativo fica pouco para poder qualificá-los. Entendi. Tá bom? Ok, então. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um abraço. Obrigado. Obrigado.